E o nosso sábado começa com aquele resumão delicioso que vocês estão acostumados a ver. Principais notícias e alguns poucos rumores do mercado de hardware PC Gamer nesse ainda início de 2024. Peço que vocês se inscrevam no canal. Muitas pessoas às vezes assistem, esquecem de se inscrever. Façam parte aqui do nosso canal. A gente sempre posta vídeos de hardware para vocês ao longo da semana, ok? Deixo também aqui o convite para quem conhece o nosso grupo de promoções, onde nós temos pessoas que trabalham diariamente para encontrar os melhores preços. Rapidamente uma propaganda antes que começamos o nosso resumão semanal. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Bom, como vocês já devem ter imaginado, eu tive um problema com a minha amostra da 4070 Super, provavelmente vai atrasar também a 4070 Ti Super, 4070 Super, porque elas estão em algum lugar da alfândega, então infelizmente resta esperar, né? E peço que vocês, quando eu publicar o review meio que tardio, assistam também, né? Vejam o review que vai sair aqui depois de um tempo dos outros que vocês eventualmente já viram. Eu mesmo estou mostrando aqui um pouco para vocês, né? Aqui nós temos o review no Tech Power Up, onde inicialmente foi lançada a 4070 Super, e o que vocês mais querem saber são os testes de performance. Aqui a gente vê a 4070 Super oferecendo basicamente um nível de desempenho entre a 3090 e a 3090 Ti, e isso era algo parecido com o que a gente via nas gerações passadas. Uma placa 70, tudo bem que aqui não é a 70 normal, mas é uma placa ainda 70, com nível de desempenho acima de uma 80 Ti da geração dela, tá? E observe que ela fica muito próxima em relação à 4070 Ti, ela fica apenas 6% atrás dela, e ela cumpre o papel que a Nvidia pretendia ao ultrapassar a 7800 XT. Observe que a 7800 XT entrou basicamente o mesmo nível de desempenho da 6800 XT, conforme eu reportei para vocês, passando a 4070, cobrando menos. O que a Nvidia fez? Vamos lançar outra placa, ultrapassando novamente essa performance. Você vê que é por isso também que a Nvidia descontinuou a 4070 Ti, justamente porque a diferença de performance é muito pequena entre as duas placas e não compensa manter as duas ali, tá? Aqui a gente vê os testes em 1440p, muda pouca coisa. Os testes em 4K, a 4070 Ti abre uma vantagem um pouco maior, ficando aqui 8%. Talvez drivers possam melhorar um pouco esse nível de desempenho, tá? Diante disso, a AMD fez uma queda de preço oficial na 7900 XT, que foi lançada originalmente por 899 para agora 749, uma redução de $150, embora preciso ressaltar para vocês que esse preço 899 foi praticado por pouco tempo, por vários momentos a gente viu promoções, essas placas querendo, mas agora é um preço oficial. No Brasil, talvez a gente deva ver algum tipo de promoção, porque o que a AMD está fazendo? Já que ela não tem uma placa entre a 7800 XT e a 7900 XT, né, existe um espaço grande ali entre recursos, ela está barateando a sua própria placa para que essa passe a concorrer contra a 4070 Ti Super e a 4070 Super também, no meio das duas placas em preço, tá? Vamos agora aguardar o próximo lançamento, que é a 4070 Ti Super, como que ela vai sair em relação a 7900 XT. Aqui você vê, por exemplo, um anúncio lá nos Estados Unidos da 7900 XT 20 GB por $709, que é uma diferença de preço interessante, né, de praticamente aí $200. Você vê que aqui, ó, eles reduziram para 749, mas tem modelos já sendo vendidos por, cara, $200 a menos que o preço anunciado, que é uma coisa muito boa para vocês verem como a competição é extremamente benéfica. A gente espera que a Intel também faça isso ao longo desse ano. Em outro lado, nós temos a Asus extrapolando e muito o preço MSRP da Nvidia. A gente sabe que o preço MSRP é uma base para os fabricantes trabalharem. Modelos diferenciados normalmente vêm bem mais caros, sim, isso é fato.
Agora, o que acontece? A ASUS normalmente tem colocado preços muito acima de outros modelos mais convencionais, embora você também está vendo o modelo da Aorus tão caro quanto, né? Você vê, por exemplo, a A4070 Super, a Zotac Twin Edge, ok, modelinho mais simples, 578, que é justamente o MSRP dela, conforme vocês estão vendo aqui, tá? E você já vê a ASUS lá, a ASUS Dual OC, pô, uma Dual, cara, tá? Uma Dual OC 649, a Dual OC White 689, então já viu que mesmo sendo uma Dualzinha, por algum motivo a ASUS está colocando o preço lá em cima. Aí você vê um caso que chama mais atenção, que é a 4080 Super, porque o MSRP aqui é de 959, tá? Olha lá, a Zotac Trinity está nos 959, a Trinity OC, beleza, subiu um pouquinho. A ASUS TUF já foi chutando o pau da barraca, 1.200, 1.200, aqui se eu não me engano são, acho que esse símbolo aqui, deixa eu ver, acho que é Libra, né? É Libra? Pound? Deve ser isso, né? Lá do Reino Unido. E aqui a TUF OC White por 1.349, cara, complicado, hein? Será que vale tudo isso no modelo, cara? É uma diferença boa de preço entre as placas que têm exatamente a mesma GPU, viu? Agora a 4070 Super, por algum motivo, logo no lançamento já teve corte de preço. Em algumas lojas, aqui reportaram lá na Polônia, é isso, onde já caiu ali por volta de 5%. Eventualmente alguma loja quis fazer uma gracinha, uma promoção ali e tal, conseguiu um precinho melhor, até porque são modelos tipo Game Ward Ghost, não tem tanto apelo o modelo assim, cara, é um modelo feinho, simplão, às vezes para ajudar a sair uma reduçãozinha de preço acaba sendo bem-vinda, né? De repente quem queria tá pegando, então você vê apareceu essas promoções e eventualmente, ó, tá vendo aí no 3D, outra plaquinha simplona, básica, né? Não tem nenhum atrativo RGB que as pessoas tanto gostam, ok? E com isso a Nvidia vai ganhando muito dinheiro, mas não apenas com o mercado gamer. Na verdade, a maior fonte de renda da Nvidia hoje já é o mercado profissional de inteligência artificial, coisa que não era nos últimos anos, cara. A Nvidia se consolidou no mercado gamer e agora também no mercado de inteligência artificial, que está em amplo crescimento. Nós temos aqui o Mark Zuckerberg lá no seu perfil do Instagram, né, falando sobre os projetos futuros na infraestrutura da empresa dele, que agora chama Meta, já faz um tempo. Eles falam que eles estão treinando o modelo, acho que é Llama, né, Llama 3, e para isso eles estão comprando, desenvolvendo aqui parcerias com a Nvidia para adquirir 350 mil placas H100, são placas de uso profissional da Nvidia. Para você ter ideia, essas placas H100 elas custam 30 mil dólares, cara, 30 mil dólares cada uma. Isso significa que é um investimento de 10,5 bilhões de uma única empresa na Nvidia. Para você ter ideia, cara, do quão isso aqui é gigantesco para a Nvidia, a gente tem aqui o recorde da Nvidia batendo 18 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Cara, 18 bilhões, o recorde, o faturamento total ali dos caras, entendeu? No trimestre. Agora você imagina, uma empresa vai mandar 10 bi para a Nvidia. Olha isso daqui, cara. Acho que é bom comprar a ação da Nvidia, hein, que o negócio vai dar bom aí. E o Jensen Huang, que é o fundador e o atual CEO da Nvidia, falou que nesse ano, olha só, todas as indústrias serão também indústrias de tecnologia, porque está envolvendo muito hardware, inteligência artificial. Ele fala que essa é a revolução da inteligência artificial, da geração de inteligência artificial. É isso daí, vamos ver se vai acontecer mesmo. Eu acredito que vai, e quem não estudar, não ficar por dentro de inteligência artificial, em algum momento do mercado pode ficar para trás, tá? Essa é a minha opinião. Bom, aqui nós temos mais uma empresa, tá vendo? Olha lá, uma empresa lá da Índia que está comprando chips da Nvidia também na casa aí de 1 bi, né? Você vê, o negócio é isso aí, cara. O negócio é esse daí. Bom, vamos agora falar um pouco sobre as novas APUs da AMD. Eu já fiz um anúncio aqui no canal no dia do lançamento, né? Em breve a gente deve ter os reviews também por aqui. Fiquem de olho, se inscrevam no canal para não perder, tá? Ocorre que existe diferença de silício entre essas APUs, tá?
Lembra que a AMD anunciou então 4 a 8700G, 8600G são diferenciadas. Observe que elas têm o Ryzen AI, significa que elas vêm também com a NPU, que é justamente para inteligência artificial mais simples, né? É um hardware dedicado para você fazer ali os modelos. O 8500G já é mais simples e não tem, o 8300G não vai ser vendido, é apenas para parceiros, PCs pré-montados. Ocorre que foi descoberto que entre essas APUs existem dois tipos de, vamos chamar assim, de núcleos, o Fênix 1 e o Fênix 2. Como eu já expliquei para vocês, aqui no caso, os 6 núcleos 12 threads do 8600G não é o mesmo do 8500G, porque aqui você tem núcleos em 4C. Existe uma diferença mínima de performance, mas o que mais vai afetar não é a diferença de performance dos núcleos em si, e sim a questão do barramento, porque olha só, nas APUs com o silício, com o die Fênix 2, você tem menos linhas PCI Express. O slot M2, a partir do processador, vai ser limitado a 2 lanes PCI 4.0, vai capar SSD, tá? Pelo menos para o segundo slot, o primeiro slot vai ficar um pouco mais tranquilo. A gente vai ter um diagrama que vazou explicando melhor esse tipo de coisa, tá? Agora, o que é mais grave, por assim dizer, são as lanes dedicadas para colocar placa de vídeo. Porque olha só, reportado que na APU com o silício Fênix 2 só existem 4 linhas PCI Express 4.0. Cara, isso vai capar a placa de vídeo igual é uma 6400 capada, 6500 XT? Pois é, cara. Tudo bem que as linhas PCI 4, as 4, elas equivalem a X8 3.0. Ainda assim vai dar aquela capada. No caso da APU Fênix com silício 1, ela tem 8 linhas PCI Express 4.0, aí já não capa tanto, dá para você utilizar, até porque tem placas hoje, você vê a 4060 Ti, ela é X8, então você poderia colocar sem nenhum problema. O que acontece? Dessas APUs, a 8700G e 8600G usam o silício Fênix 1, que é o melhor. Então elas vão ter aí 8 linhas PCI Express para uma placa de vídeo, segundo essas informações. A 8500G já é mais capadinha, tá? Então, não sei se, no meu vídeo que eu fiz recentemente, eu até falei que essa aqui poderia ser a mais popular, mas não sei se vai ser tão popular assim, porque a ideia de comprar uma APU é futuramente você fazer um upgrade de placa de vídeo mais forte. E essa APU sendo capada para placa de vídeo não vai fazer sentido, tá? Bom, seguindo aqui agora, pessoal, com o Sweet Spot, a gente teve ali durante a CES, um cara lá do site PC World encontrou o marketing técnico da AMD, que é o Donny Wally Gross, que acho que é assim que se fala, aonde ele teve ali um bate-papo, perguntou algumas coisas e foi revelado que o Sweet Spot para as APUs 8000G permanece sendo DDR5 6000 MHz, o mesmo dos Ryzen 7000 convencionais. Observe que o padrão de memória do controlador de memória é 5200 para os Ryzen 7000. Para essas APUs foi suportado por padrão 5600, mas a AMD fala, olha, 6000 é o sweet spot, acima disso pode ser que não vale a pena, você vai ter que ficar fazendo o ajuste de 1/2 ali em relação ao controlador, então 6000 seria o ideal, tá? Eu vou testar com diferentes memórias para a gente avaliar se isso procede ou não, tá? Na prática. Temos aqui a revelação da ASUS de uma placa externa USB 4. Isso daqui não é exatamente novidade no mercado, já teve outras empresas que já fizeram isso no passado. A ASUS, porém, está trazendo o seu próprio modelo. Observe que ela tem aqui, então, duas USB-C, USB 4, né, C, com suporte de carregamento rápido e duas conexões DisplayPort, também você pode usar isso aqui para dar vídeo. Tem um cabo que vem aqui, que é um cabo USB para passar informações para a placa-mãe, e um conector de 6 pinos para você justamente passar a alimentação, porque isso aqui permite carregamento rápido. É especificado que suporta 60 watts, tá? A placa da MSI que já tinha sido lançado antes, que é essa plaquinha aqui, ó, ela suporta 100 watts, só que ela tem um porém. Ela tem duas portas, né? Mas olha só, ela suporta 100 aqui e 27 aqui. Então a segunda é um pouco mais lenta, embora 27 ainda é uma carga boa, tá? Você carregar um celular ou até usar um notebook, coisa do tipo, que a ideia disso aqui é para isso, para você ligar num outro dispositivo e manter ele carregado.
E aqui não, aqui ela consegue manter 60 watts em ambas as portas, então eu creio que seja por conta do limite do conector de 6 pinos, né, que fornece 100 e... não, na verdade ele fornece, se não me engano, 75 watts, mais um pouquinho do slot, né, então fica ali por volta de 150 watts, seria a carga que está dando aqui, tá? Até me questiono se de repente não poderia colocar um conector de 8 pinos para fornecer um pouco mais, né? Assim você poderia passar mais energia para essa placa. Talvez isso iria encarecer o projeto, mas também não sei, né? Apenas uma especulação minha. Aqui nós temos a Site lançando lá na CES o GT360, tá? A gente não sabe se ele vai chegar ao mercado global, né? Especula-se que pode ser restrito apenas para o mercado chinês. Você vê que ele tem um design diferente do convencional, cara, e o motivo é óbvio, para fugir das patentes da Zetec, assim lucra-se mais. Então os caras colocaram um bloco aqui e aparentemente essa daqui é a bomba, pelo que eu entendi na foto, tá? Então é um design diferente do convencional para lucrar um pouquinho a mais ali, fugir do padrão que foi registrado pela Zetec, e o pessoal acaba ficando meio refém dos caras, né? Aí a InWin é uma marca que, cara, aqui no Brasil eu já até conversei com o cara da InWin quando eles estavam por aqui, acho que foi na BGS uma vez, 2019. Mas aparentemente a marca não vingou muito por aqui, eu vejo muito pouco gabinete e, cara, é uma marca muito, muito boa. Olha só os cases que eles estão lançando, cara. Esse design aqui é meio... lembra madeira, né, cara? Eu acho bem elegante isso daqui, cara. O que eu achei interessante nesse gabinete, o design dele me chamou a atenção. Primeiro, aquele gabinete onde você coloca a fonte lá na parte de trás, então você aproveita a frente dele todo para o seu hardware, tá? Outro detalhe curioso, eles colocaram o radiador do water cooler aqui na parte de cima virado dessa forma, então você tem as fãs dessa forma, né, virados para você e jogando o calor do radiador diretamente para essas saídas da parte de cima. Uma outra coisa, eles suportam aquelas placas-mães sem os conectores na parte da frente, MSI Project Zero, a Asus Backto T-Feature e outras marcas que eventualmente vão lançar. Então é um gabinete que está vindo preparado para o futuro, cara. É uma pena que no Brasil acaba sendo muito raro. Aqui nós temos também a Sparco, que recentemente voltou a fabricar placas de vídeo, anunciando uma nova A380. Aqui você vê, tem as Genes, as Echo, que é uma low profile, single slot, com 3 saídas de vídeo. Isso aqui é uma coisa útil para quem quer usar multimonitor, tá? A vantagem dessas plaquinhas aqui é justamente o suporte ao AV1. É um AV1 completo, encode, decode, no preço muito baixo. Então hoje, para quem quer AV1 mais barato, recorre a ARC. Isso daqui para HTPC, máquina ultra compacta, acaba sendo interessante se essa é a proposta da pessoa usar o AV1, né? E com 3 saídas você pode estar ligando 3 monitores aí. Bom, aqui nós temos também uma proposta da Asus, aqui no caso é uma placa mais forte, uma 4060, para quem quer montar um PC compacto também. E os caras meteram uma triple fan num formato compacto para quem quer montar um PC pequeno. Eu percebo que a galera hoje tá visando mais essa ideia do PC compacto. Essa ideia de ter um PC grande na mesa é mais pro cara que é entusiasta, que gosta de ver, de mexer, de trocar peça, mas muitas pessoas fora da bolha do PCismo, enfim, preferem uma máquina mais compacta, tá? E isso vai continuar sendo tendência, por isso que empresas como essa lançam assim. Você vê, olha o sucesso que tem feito coisas como isso daqui, cara. O MSI Claw, você tem o ROG Ally, o Steam Deck, ou seja, é um PC, só que é um portátil. É você poder levar para onde você quiser, jogar na sua mão. Um negócio bem diferenciado tá saindo agora e que provavelmente vai continuar pegando. Eu quero ver se eu consigo um desse daqui para mim, ou um Claw, ou um ROG Ally, enfim. Então o que acontece? A MSI acabou de lançar o Claw na CES. Já estão falando que o Claw 2 pode ser que saia. Lógico, vai demorar. Foi questionado ali pela IGN acerca do futuro, se de repente traria uma versão OLED. Eles falam assim, olha, assim como nos notebooks, nós estamos mirando o que os usuários pedem, né? Então de 2 ou 3 anos, provavelmente os jogos vão estar demandando mais, e aí eles eventualmente fazem alguma troca. Ele fala assim, obviamente, se você joga jogos retrô, você pode ficar com o seu Claw por 10 anos tranquilamente, né?
Então eles falam que essa é apenas a primeira versão do Claw, e eles estão ali já preparando versões 2, 3, 4 daqui para frente. Então não vai parar nessa primeira versão. Inclusive um portátil que trouxe um hardware Intel, trouxe um CPU Intel, acho que é o 150, é o 100H, é o Core Ultra 100H, e uma GPU Arc, assim como vocês podem ver aqui as especificações, ó, Arc 8XEC, da nova arquitetura da Intel, que talvez esse ano surja uma nova e venha substituir. Bom, aqui nós temos aqueles CPUs que a Intel lança no mercado chinês, CPUs Intel diferenciados que acabam não vindo para o mercado ao longo do mundo. Aqui no caso o i7-14790F, né, Black Edition, normalmente a versão Black indica um CPU melhor, né, por exemplo aqueles cartões Black do banco, né, mas não é o caso aqui. Apesar que o nome também está diferente, porque olha só, em relação ao i7-14700F, esse aqui é o 14790F, então ele é o melhor, né? Será que é? Na verdade não, ele tem menos núcleos, 16 versus 20. O clock aqui permanece mais ou menos a mesma coisa, o cache ficou um pouquinho maior, no L3 provavelmente, mas o L2 ficou um pouco inferior, 24 para 28. Então ele é um CPU inferior e o preço, pelo que a gente viu aqui, é muito próximo, questão de $10 aí em relação ao outro. Acaba não compensando, talvez ele reduza um pouco nos próximos meses aí, tá? Bom, lembra daquela 4090D? Ela será lançada em breve, a gente tem aqui um report do XP Review, né? Onde ele já pôs as mãos numa placa da Galaxy, aqui é a Metal Master de 3 fãs, tá? 4090D, onde basicamente em testes que ele fez aqui, tanto sintéticos quanto testes em jogos, a diferença rondou a casa aqui dos 5%, às vezes aqui ó, eu não sei que jogo que é esse que ele está testando aqui, tá tudo em chinês ou japonês, não sei, tá dando 7%, 6%, então na média varia isso aí, ó. Vamos colocar, cara, 6, 7% de diferença, tá? Entre a 4090 convencional e a 4090D, ela não foi tão capada assim, tá? Teve algumas reduções que vocês podem observar aqui na matéria, até uma observação, porque havia uma expectativa que essa placa teria um limitador no TDP para não deixar as pessoas fazerem isso, mas ele conseguiu desbloquear, conseguiu subir 200 MHz no clock da 4090D e diminuiu essa diferença aí para casa dos 2,3%, teve um aumento de 2,3%. É esperado que depois que essas placas forem lançadas, os parceiros lançarem seus próprios softwares, talvez até o overclock seja liberado. Ele mostra aqui que aparentemente o overclock não está bloqueado, como se especulava. Então, com overclock ou modelos diferenciados, talvez essa diferença de 5, 6% seja eliminada completamente. No caso, o mercado chinês não tem o que eles fazerem. Lá está proibida a 4090 convencional, eles são obrigados a comprar a versão capada por conta das sanções que os Estados Unidos impôs ao mercado chinês. Olha só quem está fazendo aniversário de 15 anos, cara, aquela sanduichona de placa. Nunca tive ela, mas eu lembro da época dela. Essa aqui é a GTX 295, ela foi lançada em 2009, num preço que na época era considerado um absurdo, que era $499, tudo bem que a inflação já mudou bastante esse preço, mas olha, hoje em dia uma 4090 lançada por 1.600, hein? Olha a diferença, 3 vezes mais. Mas enfim, basicamente o que isso daqui era? Você vê pela foto aqui, ó. Era basicamente um sanduíche de placas, cara. Eram 2 PCBs, tá vendo? Aqui é virado para cá, aqui é virado para cá, com 2 chips específicos ali da época de 55 nanômetros, 2 GT200, onde você tinha a soma então de núcleos. Ela ficava com o dobro de núcleos, com o dobro da memória, só que como é feito o SLI, né? Então você tem ali a memória, ela não se soma, você precisa colocar os assets, as coisas nas 2 memórias, e eventualmente tem problemas de stutter, enfim, eu já fiz vários SLIs aqui e realmente era um negócio até bonito, ganhava performance, mas na prática a gente sabia que isso daqui não ia para frente, tanto é que foi descontinuado e as pessoas já nem pedem mais para isso. Depois de um tempo eles lançaram, então, aqui você vê como era antes, né? Era um sanduíche de placas,
e depois eles lançaram essa versão, que era no mesmo PCB, as duas GPUs. Imagina o forninho que isso daqui não era, né? Mas pelo menos tinha uma versão um pouco mais compacta. Você vê a idade da placa só pelo fato de ter só DVI aqui, né, cara? Você vê que, pô, placa não tem HDMI. Você já sabe que é um negócio antigo. Enfim. Bom, aqui nós temos o meu amigo Gabriel Ferraz, né, já de uma longa data, fazendo um overclock em SSD, técnica que eu nunca vi no mercado, tá? Mas se atente, porque no final das contas, no final dos testes, o SSD apresentou problemas, né? Provavelmente ele estragou, mas foi interessante ver que é possível fazer overclock mesmo no SSD para quem é mais viciado. O que acontece? Ele faz o overclock no controlador de 425 MHz para 500 MHz e nas NANDs, então ele sobe tanto o controlador quanto as NANDs. O que acontece? Ele consegue mais desempenho, então a performance aqui aumenta, que no caso é um SSD mais simples, mas ele consegue um aumento na leitura, um aumento na gravação, tá? Diversos testes sintéticos mostram ganhos, mostram inclusive um aumento de consumo, que é uma coisa esperada. No final das contas o SSD danificou, mas é desse tipo de coisa que a gente consegue fazer certas evoluções. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Gabriel Ferraz trabalha lá no Tech Power Up, na parte de SSD por lá, é ele que faz o trabalho. Então, um cara muito experiente, e recomendo que vocês acessem o canal dele que eu vou deixar aqui, aqui aparecendo, é esse aqui, ó, Gabriel Ferraz, detetive virtual de hardware. Recomendo muito que acessem. Ele é especialista em SSD. Digo para vocês que no Brasil eu desconheço alguém que faça o que ele faz. Eu até no mundo, cara, até no mundo não vejo ninguém fazendo esse tipo de análise, tá? Bom, aqui nós temos então no campo dos rumores, eventualmente coisas que podem ser lançadas ou não. O Windows 12, havia uma expectativa que ele poderia ser lançado em 2024, mas potencialmente pode ser lançado ao invés dele apenas uma nova versão do Windows 11, a 24H2. Então meio que seria tipo o Windows 12, sem o nome do Windows 12, porque teria várias alterações. Eles falam que é esperado aumento de performance, estabilidade, segurança e novos recursos. Um deles é esperado, claro, um foco em inteligência artificial, aproveitando que diversos novos processadores estão sendo lançados com NPUs, que são aqueles núcleos específicos, silícios específicos para inteligência artificial, ok? Vamos aguardar para ver se isso vai realmente acontecer. E a Microsoft fala que para o recurso Copilot, que é o recurso de inteligência artificial que será embutido no Windows, seria necessário ao menos 16 GB de memória RAM, porque além de você precisar, como eu expliquei, de uma NPU, que é um chip específico para inteligência artificial, você também iria precisar de mais memória, porque esses modelos exigem não apenas uma largura de banda grande, uma latência baixa, mas também uma grande quantidade de memória, ok? E falando em memória, quem vai perder memória é a 3050 de 6 GB, que provavelmente vai ser lançada depois que saem muitos rumores, sempre sai, a indústria é assim. Em relação à versão de 8 GB, que deve continuar no mercado junto com ela perde 10% dos CUDA cores, 25% da capacidade de memória, obviamente 25% da largura de banda, né? O clock é um dos mais afetados, 32% no base, 17% no boost, o TDP cai 46%. Então na prática seria uma versão capada da 3050 de 8 GB, menos clock base bem baixa, hein, cara? Faz tempo que eu não vejo placa assim com clock lá embaixo, né? Na casa dos 1 GHz praticamente. Tudo bem que o boost é um pouco mais elevado. Pessoal, espero que tenham gostado, mais um resumão fica por aqui. Um excelente final de semana a todos vocês. Nos vemos semana que vem. Tem lançamento de produto, fiquem de olho. Um grande abraço, até mais.